estar de novo na casa do Senhor, louvar Ele, agradecer por mais uma semana que Ele teve misericórdia das nossas vidas, né? Deu o seu sopro de vida em nós. E gostaria de abrir esse culto lendo o Salmo 84. O Salmo 84, ele diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar para o teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale da Baca, fazem dele um lugar de fontes, as chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que é nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus atos do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é só o escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. O Senhor dos exércitos, como é feliz aquele quem te confia. Esse salmo é um dos salmos dos filhos de Corá. O salmista descreve o anseio de estar na casa de Deus. E no Antigo Testamento, o templo era a habitação de Deus. Que tenhamos o mesmo anseio que o salmista, de estar na casa de Deus buscando sua presença. Mas espiritualmente devemos ir além de desejar estar na casa de Deus nessa terra, e sim desejar, ansiar em habitar na casa de Deus que nos aguarda nos céus. No versículo 5, ele diz assim: como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Que o nosso coração não venha a ser um coração de peregrinação, que estamos nessa terra de passagem. Que o nosso coração não se prenda às forças às coisas dessa terra, desse mundo. Que nosso coração esteja sempre buscando as coisas do alto. E que o Senhor transforme nosso corpo, nossa mente, nosso coração em estar em constante anseio pela sua presença. Amém? Amém. Convido a todos a ficar de pé para podermos orar. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Tão grande o Senhor é, Senhor, que nada se compara ao teu poder, à tua majestade, a teu grande amor que o Senhor teve por nós. Louvado seja o Senhor, que estamos aqui na tua presença, louvando a ti, adorando a ti, que o Senhor transforme nossos corações, nossas mentes, que não venhamos a estar aqui somente externamente, mas que nosso coração esteja aqui disposto a buscar a tua presença. O Senhor abra nossos olhos a estar buscando o que realmente importa nessa vida, que é poder viver e estar com o Senhor o resto das nossas vidas eternamente. Que as coisas que nos atraem nesse mundo, que elas percam o seu valor, percam o seu brilho, e que tudo mais nessa vida possa ser uma coisa passageira, um prazer momentâneo, que não tem nenhuma comparação ao prazer que nós teremos em estar face a face com o Senhor. Que o Senhor abençoe essa noite, abençoe os louvores, que tudo seja para a tua honra e tua glória. Abençoe a administração dessa noite, que o Senhor fale aos nossos corações, nos repreenda, nos confronte, nos exorte, nos anime nessa noite. Em nome de Jesus que eu oro e te peço. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Como é bom estarmos na casa do Senhor, nós vamos, agradecendo o nome do Senhor. Que os irmãos que quiserem
quiserem contribuir com as ofertas, com os dízimos, fiquem à vontade, a caixinha está aqui na frente, tá bom? Vamos louvar a Deus juntos, como o hino aqui, amém?
João, capítulo de número 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 12. João, capítulo 1, 2, do versículo 1 até o versículo de número 12, nós vamos estar lendo. Amém? Todo mundo já achou aí o texto? Não achou ainda? Aqui a gente espera. João, Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Nós vamos estar prosseguindo o nosso estudo em cima da carta de João. E hoje nós vamos estar trabalhando esse texto que fala aí acerca de um casamento em Canaã, na Galileia, onde o Senhor operou de uma forma poderosa, gloriosa, né? E o tema que nós vamos tratar nessa manhã justamente é isso, a glória de Jesus manifestada no casamento. E vamos, através desse texto, procurar tirar verdades importantes para as nossas vidas acerca disso que aconteceu. Amém? Então vamos ler o texto primeiro de João, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo de número 12. Esse é um texto já bem conhecido, né? Eu acredito que todo mundo já, de alguma forma ou outra, já ouviu ministrações acerca desse texto, né? Desse milagre que o Senhor operou aqui, transformando água em vinho, né? E a gente vai estar estudando literalmente esse texto hoje, procurando extrair essas verdades, né? Então vamos lá, João capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 12, fala assim: 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei as águas, as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhe determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente serve o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Canaã da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir a tua bênção, a tua graça, Pai, sobre as nossas vidas. Pedimos ao Senhor, Pai, para que o teu Santo Espírito, nesse momento, possa nos dar entendimento, possa nos dar compreensão acerca, Pai, da tua palavra. E pedimos ao Senhor para que, acima de tudo, o Senhor não só nos ensine, mas que o Senhor nos ajude a colocar em prática todas essas verdades. Por isso, ministra o nosso coração, ministra o coração daqueles que vão estar vendo, Pai, ouvindo esta mensagem, e que o Senhor me te fale de uma forma profunda aos nossos corações. Por isso te louvamos, te agradecemos por tudo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que clamamos, ó Pai, e pedimos a Ti. Em nome de Jesus, amém. Hoje, infelizmente, nos nossos dias, nós sabemos que casamento é uma instituição praticamente falida, né? Se você for conversar com as pessoas aí fora, você vai perceber que as pessoas, elas querem distância de casamento, né? Porque acham que casamento é algo ruim, casamento te prende, casamento tira a sua liberdade, casamento vai impedir de você fazer aquilo que você quer, e vai por aí afora, né?
E por causa desse tipo de pensamento, nós percebemos que as pessoas, quando elas entram dentro de um relacionamento com alguém, elas já entram, obviamente, já pensando nessas possibilidades. Por isso que você vai ver que um dos problemas que existem para as pessoas que casam é que elas já casam pensando em separação. Eu não sei se você já ouviu as pessoas falando, né? A gente vai ficar até quando der, né? Até onde a gente conseguir, a gente fica, né? Mas se a coisa não caminhar, a gente se separa. Já começa assim, esse problema. Mas nós precisamos entender, né, que o próprio Senhor Deus, ele estabeleceu, instituiu o casamento. Na verdade, casamento é bênção de Deus. Casamento foi o próprio Deus que instituiu. E nós sabemos que tudo aquilo que Deus faz é bom. Agora, é fato, né? E nós percebemos isso, que dentro, né, do nosso caminhar como casados, nós sabemos que realmente, né, viver casado não é algo fácil. Afinal de contas, você está vivendo com alguém totalmente diferente de você, né, que veio de família diferente, formação diferente, que talvez tenha um caráter diferente, uma estrutura diferente, formação diferente, e obviamente que essas diferenças causam atrito dentro de um relacionamento. Aquilo que para você é certo, para ele pode ser que esteja errado, aquilo que você acha que é bom, para o outro pode ser ruim, e assim por diante. Então, lidar com essas diferenças não é algo fácil. Mas uma coisa é certa, assim como Deus estabeleceu, né, o casamento, ele que instituiu, com certeza Deus não instituiu uma coisa para ser algo ruim para nós, pelo contrário, se ele instituiu, com certeza o casamento é algo bom. Agora, nós precisamos saber o quê? Lidar com os problemas que surgem no casamento. E aí que faz a diferença. Você realmente entrar no casamento sabendo que existe sim a possibilidade de nós termos atrito, temos problemas, até porque antes de você casar, né, a gente costuma falar que os casais vivem uma vida de mentira. Eu vou explicar em que sentido isso, né? Quando você vai casar com alguém, é óbvio que você não conhece tudo acerca daquela pessoa, né? Até porque no período de namoro é o período que você mais mente, né? Porque você não demonstra as suas falhas, os seus erros, porque você faz de tudo para conquistar a pessoa. Então você vai realmente só demonstrar aquilo que aparentemente é bom, né? Aquilo que aparentemente realmente é aprovado. Mas quando nós casamos, nós sabemos que a convivência do dia a dia, a intimidade faz você começar a conhecer coisas que você até então não conhecia. Aí, de fato, nós podemos afirmar, quer conhecer uma pessoa? Vai na casa dela que você vai conhecer, né? E realmente, dentro da casa, você conhece de fato quem a pessoa é, porque ali ela vai se revelar. E nessa revelação, obviamente, que a gente fica, às vezes, surpreso, né? Aquele príncipe vira sapo, né? De uma hora para outra. Então, aquilo que você aparentava ser, não é. E você vai descobrindo. E isso vai causando atrito, problema, a tal ponto que isso pode gerar realmente um resultado terrível, que é a separação lá na frente. Mas nós vemos o Senhor Jesus deixando claro, né, que às vezes as pessoas até pensam, né, que então no casamento eu vou ficar infeliz, eu vou ficar triste, né, eu não vou conseguir fazer aquilo que eu quero fazer, mas na verdade tudo isso são conceitos equivocados acerca dessa instituição. E nós sabemos que Deus, quando ele preparou o casamento, é óbvio que ele preparou para fazer com que o casal, o cônjuge, viesse desfrutar de alegria, de prazer dentro dessa instituição. E é exatamente isso que Deus quer. Deus quer abençoar, Deus quer realmente ministrar, Deus quer mostrar que independente de hoje nós sermos cristãos e nos submetemos à sua vontade, submeter à vontade dele não quer dizer que você não vai ser feliz, não quer dizer que você não vai poder usufruir dos prazeres que o casamento dá, pelo contrário, né? Na verdade, quando você vive os prazeres de acordo com como Deus quer e vive essa alegria que Deus já estabeleceu de acordo com como Deus quer, com certeza as coisas caminham de uma forma muito mais agradável. Então, a gente vê que dentro desse contexto aqui, é bom enfatizar, né, que como a gente está falando de casamento, lembre-se que nesse contexto o casamento era uma coisa totalmente diferente do que nós temos para a nossa realidade, eu digo em questão cultural, né? Para eles, para você ter ideia, uma pessoa quando ia se casar, um ano antes, eles faziam um contrato de noivado, um ano antes. Ou seja, eles não moravam juntos, eles estavam, a noiva ficava na sua casa, o noivo na sua.
E aí, mas nesse período de 1 ano, eles já eram considerados marido e mulher. Passado esse período, o homem ia até a casa da mulher e pegava ela. E a partir dali, então, eles começavam a viver juntos. E é a partir dali que começam, então, as festividades do casamento. É o que está acontecendo aqui. E só para a gente ter ideia, esses casamentos que ocorriam nesse período, eles tinham duração, em média, de 1 semana. 1 semana. Aí você fica imaginando, hoje os pais, né, perdem até o cabelo para fazer casamento, né? Porque é algo assim, terrível o preço. É muito caro fazer casamento. Ainda mais se você tiver muitos convidados, que infelizmente, quando chega festividades assim, surgem pessoas de onde você nem imagina, né? Eu lembro que eu mesmo, a Simone, a gente foi fazer uma lista das pessoas que a gente ia convidar no casamento, e a gente ficou meio aterrorizado, né? Falei assim, meu Deus, mas tem muita gente. E o pior, né? Quando você está num contexto de igreja, onde você já é uma pessoa visível, que já tem contato com um monte de gente, aí piorou mais ainda, porque aí não dá para você restringir, né? Não dá para você só chamar um e não chamar outro, porque acaba gerando mais problema ainda. E eu lembro assim que por baixo tinha mais de 300 pessoas, né? Mas a gente calculou, né? É óbvio que numa festa, por mais que tenha 300 pessoas, você calcula aí que quase metade desse pessoal aí com certeza não irá. E realmente foi isso que aconteceu, né? Então na nossa festa devia ter uns 150, coisa parecida, mas mesmo assim já era um valor alto nesse sentido. E é óbvio, quanto mais pessoa, mais gasto vai ter. Então você imagina, se já para uma festa que você faz em algumas horas, você gasta uma fortuna, imagina você fazer uma festa de casamento que tem duração de 7 dias, onde a pessoa era responsável pela hospedagem e por toda a alimentação dessas pessoas que eram convidadas. Então era muita coisa que a pessoa tinha que realmente assim pagar nesse sentido, né? Então hoje fazer casamento em comparação ao contexto deles não é nada, né? Nesse sentido, né? Mas essa é a realidade. Agora, o que acontece aqui? Nós vamos procurar analisar esse texto e tirar aqui algumas verdades importantes acerca disso, né? Desse casamento que Jesus se faz presente e onde ele manifesta a sua glória nesse casamento. Quando nós estudamos esse texto, eu sei que talvez você já ouviu várias ministrações acerca disso, aqui as pessoas elas vão direcionando a mensagem para várias coisas. Fala que Jesus gosta do casamento, é uma verdade, realmente Jesus gosta mesmo, porque ele sendo Deus, ele que instituiu, né? Aí fala que Jesus é o provedor, né? Porque ele proveu, realmente, ele é provedor. Jesus é aquele que traz alegria, realmente, ele é realmente aquele que traz alegria. Né? Jesus é aquele que transforma, aí as pessoas até usam o contexto de transformação de vida, de problemas, né? Assim como Jesus transformou água em vinho, Jesus pode transformar o seu problema, né? Ou seja, tirar aquela coisa ruim e transformar em algo bom, coisa parecida. E assim por diante. Assim a gente vai vendo as mensagens sendo direcionadas em todo sentido. Essas coisas que são faladas, elas de fato têm verdades dentro disso. Não que não tenha, tem verdades. Mas existe um ponto aqui, que é o ponto que a gente tem que se apegar, que é o ponto principal desse milagre que Jesus operou. E é nesse ponto que a gente tem que realmente se apegar, porque o propósito desse milagre ele está centrado nessa verdade, né? E eu vou começar por ele primeiro para a gente poder entender. Fala lá no versículo de número 11. Olha só o que fala o versículo de número 11. Ele fala assim, com este deu Jesus, o quê? Princípio a seus sinais. Já começa aqui falando, então, que aqui foi o primeiro sinal, aliás, o primeiro milagre que Jesus opera. Isso já quer, então, trazer à nossa mente de que antes disso aqui não aconteceu nenhum milagre, até então relatado, né? Porque aqui é o primeiro que ele está falando. Aqui ele deu início aos milagres. E é engraçado que, se você for ler muitos livros de história acerca disso aqui, inclusive as pessoas pensam que essa narrativa desse milagre foi algo inventado pelos discípulos, né? E a gente sabe realmente que dentro do contexto cultural existem mesmo coisas assim,
né, de pessoas que inventam coisas acerca de determinados assuntos, determinadas pessoas, e isso vai se propagando de uma tal forma que as pessoas acreditam mesmo. Mas foi propagado por meio de alguém que talvez inventou algo, né, e aquilo realmente acabou se tornando uma verdade. Né? E assim a gente vai vendo, Saci Pererê, jacaré do não sei o que lá, tem tanta coisa, Minotauro, e vai por aí. Né? Mas a ideia aqui é exatamente de que o texto quer mostrar que esse milagre aqui não foi uma invenção de discípulos, na verdade ocorreu, aconteceu, mas essa era uma prerrogativa que as pessoas traziam para mostrar que o que aconteceu aqui não era verdade, ou seja, para tornar isso aqui uma coisa falsa, não aconteceu, não é verdadeiro. Mas vamos lá, a gente vai analisar agora, a partir desse versículo 11, veja que ele fala que Jesus dá início, então, aos seus sinais. Isso quer dizer, então, foi a partir daqui que ele começa com esses milagres. E tem um ponto aqui importantíssimo, que é essa expressão aqui. Ele deu princípio a seus sinais. Eu não sei se você entende qual é o significado de sinal. Você sabe o que significa um sinal? Tem na sua mente assim, qual é o significado de sinal, o conceito que a gente tem acerca de sinal. Sinal serve para quê? Sinal, na verdade, é algo que aponta para algo além daquilo que está acontecendo. E é interessante que, por exemplo, para facilitar o nosso entendimento, eu suponho que a gente vê um sinal, uma placa, né? Você está indo tá na estrada e de repente está lá falando, daqui a 20 quilômetros tem um restaurante tal. Né? Ou seja, quando você vê aquela placa que é um sinal, está indicando algo, você está vendo o restaurante daqui a 20 quilômetros? Não vê. Mas ele está afirmando que esse restaurante está lá, a 20 quilômetros daquele local. Então, aquela placa, aquele sinal está indicando algo além. Ele está apontando para alguma coisa, né, que está além daquilo ali. E é exatamente, o sinal ele serve exatamente para isso. A ideia aqui, quando fala que Jesus deu princípio aos seus sinais, é que as pessoas não ficassem detidas no sinal em si. Mas eles deviam entender que esse sinal apontava para alguma coisa. Né? Tinha algo por trás desse sinal e que esse sim é o ponto central e importante de tudo. E é o que ele fala aqui, ó. Jesus deu princípio aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou que a sua glória, ele revelou. Eu não sei se você tem outra tradução aí, de manifestou a sua glória. Tem alguém que tem outra tradução? Revelou. Revelou a sua glória. Quem mais? Não? Não tem mais outra, né? Ok, então veja, ele revela, né? Ele manifesta. Isso quer dizer, então, que ele está trazendo a nossa mente, a nossa visão, aquilo que de fato precisa ser visto. E aqui a gente vê claramente que os discípulos, eles viram isso. As pessoas que estavam ali tiveram essa percepção, principalmente os discípulos, a tal ponto de quê? Crer nele. Aí você vai falar assim, mas crer no quê? Né? Crer no quê? Crer em Jesus, eles já criam, mas no quê? Qual é o sentido desse sinal? É crer em Jesus em que sentido? Era justamente, lembra que a gente começou falando do livro? Que João tem o intuito de mostrar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é divino, que Jesus é o próprio Deus encarnado. E essa manifestação de Jesus, a forma como Jesus trabalhou, mostra, revela exatamente isso. A sua glória, a sua identidade, mostra que Jesus de fato é Deus, realmente. Ele é o Messias, ele é o Salvador. E mediante isso que acontece, o que fala? Os discípulos creem nele. Eles creem, né? Eles realmente começam a acreditar no Senhor a partir desse feito. Né? E esse aqui é o ponto central do milagre. O milagre não está ali apenas para que as pessoas se voltem apenas para aquilo que aconteceu, mas para que elas vejam que aquele que operou aquele milagre, né? Aquele que manifestou, aquele que revelou-se, né? Através dele, é justamente quem? O próprio Messias, é o próprio Salvador, é o próprio Deus. E é nisso que as pessoas precisam o quê? Crer. Elas precisam crer que Jesus, de fato, é isso.
Então, o ponto central do milagre é fazer com que as pessoas tivessem a percepção dessa verdade, e os discípulos tiveram essa percepção. Porque, veja, de que vai adiantar eu, de repente, olhar para o milagre e falar, realmente, foi um milagre. E se eu não entender, né, quem Jesus de fato é, se eu não reconhecer o seu senhorio, se eu não reconhecer que Ele é Deus, se não reconhecer que Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, não vai servir para nada o milagre em si. Não serve. Então veja que Deus, quando faz algo, Ele não faz sem um propósito, uma finalidade. O propósito, a finalidade é levar as pessoas a crerem nele, crerem em quem Jesus é. E a manifestação disso é para revelar exatamente isso. Porque o que Jesus faz só mostra claramente que de fato Ele é o próprio Deus, né, encarnado. E aí a gente então vai partir para essas verdades que vai falar o texto. Veja só. Primeira coisa que a gente vai ver é o versículo 1, versículo 2. A gente vai ver então essa primeira verdade, né? Que Jesus, Ele deve ser o quê? Convidado para estar em nossa casa. É interessante que você vai ver aqui que a Maria, né, que é a mãe de Jesus, estava ali e provavelmente essa pessoa que estava casando devia ter algum grau de parentesco com Maria. Porque ela já estava naquele local e a gente vê pela conduta dela no decorrer do casamento que ela estava ali preocupada com o casamento, que ela estava ali observando as coisas, que ela foi a primeira pessoa a perceber, né, que o vinho tinha acabado e já chegou até Jesus para avisar. Então, ela não foi meramente convidada simplesmente por alguém que ela desconhecia. Pelo contrário, pelo contexto, dá a entender de que ela conhecia essa família, conhecia essa pessoa. E ela estava ali também para ajudar. E por ser conhecida dessa família, o que ela faz? Ela também convida Jesus e convida também os seus discípulos para o casamento. Então, a partir dali que houve o convite, a partir dali que Jesus começou a fazer parte daquele local. Ele começou a realmente estar ali junto naquele casamento, junto com os seus discípulos. Então, a primeira coisa importante para nós entendermos isso, a gente sabe que há uma diferença muito grande quando Jesus se faz presente na nossa família e quando Ele não se faz presente, né? A gente entende de que muitas das coisas assim que dentro de um relacionamento conjugal, o cônjuge necessita e precisa, com certeza, é da presença dele, desse Jesus, para orientar, para direcionar. E quando eu falo da presença dele, é óbvio que eu não estou falando de presença física, né? Eu estou falando da presença de Jesus dentro dos seus preceitos, dentro do conhecimento acerca da palavra de Deus, porque é exatamente isso aqui que um cônjuge necessita. Eles precisam conhecer, né, o que Deus fala acerca de matrimônio, o que Deus fala acerca de casamento, né, o que Deus fala acerca da sua posição, daquilo que você deve fazer, né, como indivíduo cristão, como pai, como filho, como mãe, como cônjuge. É nesse sentido que eu estou falando, que Jesus precisa fazer parte. Tá certo que na vida do cristão, nós já aceitamos a Cristo, né? E obviamente Jesus já faz parte, né? Porque Ele fala que vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas é importante que a gente tenha os preceitos de Cristo enraizada no nosso convívio conjugal, como família. É por isso que às vezes eu não sei se você já teve essa experiência, ou até tem até hoje o testemunho disso. Você já percebeu que eu conheço casais, irmãos, que não são cristãos, não frequentam igreja, mas eles têm preceitos cristãos no relacionamento. Se respeitam, se amam, né? Um ajuda o outro nesse ponto. Eles, sem saber, estão fazendo exatamente aquilo que a Bíblia orienta que um casal faça, né? Não brigam na frente dos filhos. Quando vai chamar atenção, chama atenção, mas mostra o porquê está chamando atenção e o porquê que está sendo disciplinado. É tudo isso que a Bíblia ensina para ser feito. E não são cristãos. E é por isso que a Bíblia fala que Deus faz chover sobre bons e maus, independente se a pessoa é cristã ou não é. Se ela viver os preceitos de Deus, ela vai ser abençoada da mesma forma. Então, as bênçãos de Deus nesse sentido, elas não só se restringem ao cristão. O cristão, óbvio, ele tem a bênção de poder ter a lei de Deus, aprender, estar estudando sobre ela.
Mas o não cristão, ele pode ter aprendido por meio, não sei, dos seus pais, né, dos seus avós, que ministraram isso no decorrer, né, da vida deles, e que eles se apegaram àquilo, eles vivenciaram aquilo e jogam isso para a vida deles nos dias de hoje. E é por isso que caminham bem. Mas não caminham bem não é porque não é cristão. Eles caminham bem porque eles vivem os preceitos cristãos no relacionamento. Por isso que a coisa anda, né? Por isso que a coisa vai para frente, nesse sentido. E a ideia é exatamente isso. Fazer o Senhor realmente assim reinar no nosso lar nessa perspectiva. Não é só no sentido, eu sou cristão, Jesus está na minha vida. Não vai adiantar nada se você não viver aquilo que ele está mandando. Por isso que lá no Salmo de número 127, vamos ler, versículo de número 1, depois você volta para o texto, não foge dele. Olha aí que ele está falando, Salmo de número 127, versículo 1. É um texto bem conhecido. E aqui ele vai falar uma verdade poderosa. Talvez a gente pense que isso aqui, mas essa coisa é tão simples, mas é justamente essa simplicidade. Se nós realmente colocarmos em prática no nosso lar, isso vai ser bênção para as nossas vidas. Mas quem que decide? Quem escolhe? Somos nós. E aí ele fala aqui, ó, 127, Salmo 127, versículo 1. Olha aí, ele já começa falando em condicional. Ele fala assim, ó, se o Senhor não edificar a casa, é condicional. Se o Senhor não edificar a casa, em vão o quê? Trabalham o que neles, os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua java, e não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então veja aqui no versículo de número 1, ele já está trabalhando na condicional, ele está deixando muito claro. Se realmente o Senhor não for aquele que edifica a nossa casa, vai ser em vão trabalhar. E essa é uma verdade. A gente que acompanha relacionamento, casais, a gente vê exatamente isso aqui. Né? Quando a gente vai pegar a estrutura, né, do lar e os problemas que estão acontecendo, você pode ter certeza que o problema está justamente o quê? Nisso aqui. O Senhor não está ali naquela casa, eu digo no sentido dos preceitos que a vida cristã exige, daquilo que Deus coloca como responsabilidade para nós, como marido, como esposa, como filhos, né? É exatamente isso aqui. Ou seja, o Senhor não fazer parte disso, ele não está ali reinando nesse sentido, isso vai trazer problema. Por quê? Porque se não for os preceitos de Deus que estão sendo aplicados dentro desse relacionamento, você pode ter certeza que isso vai causar muito dano no relacionamento. E você pode ter certeza que qualquer problema que ocorra na esfera de relacionamento, você pode ter certeza que isso aqui não está sendo aplicado. As pessoas não colocam os preceitos, os conceitos de Deus em prática. Não estou falando em conhecimento. Porque conhecer, a pessoa pode até conhecer, mas a questão é praticar esse conhecimento e colocar no dia a dia isso, né, para você realmente vivenciar. E realmente, quando isso não acontece, vai ser em vão. Vai ser em vão. Porque você vai lutar e você vai chegar à conclusão de que você está cansado. Não aguento mais. Porque já passou um mês, um ano, vários anos e nada muda, nada acontece. Aí as pessoas começam a lutar no relacionamento com as suas próprias forças. E Deus está falando que se você tentar lutar com as suas próprias forças, você não vai conseguir vencer esses problemas. Precisa que Ele ajude, né, a nossa vida justamente através desses preceitos que nos ensinam e que a gente precisa praticar, porque é isso que vai transformar, isso que muda. É por isso que a gente fala, irmãos, que um casal ele pode estar totalmente destruído, o relacionamento em todos os sentidos. Mas fala para ele entrar num curso de casais que aplica os preceitos cristãos e mostra qual que é o caminho para cada um. E manda eles vivenciarem aquilo para você ver o que vai acontecer. Muda. Vai ser transformado o lar.
né? A pessoa vai ser transformada, o relacionamento vai ser transformado, justamente por quê? Porque existem promessas de Deus acerca da sua palavra. Deus vela pela palavra dele para cumpri-la. E se ele que está determinando isso, é ele que está ensinando, você pode ter certeza. Faça o que ele está falando, que vai ser bênção. E ponto final, né? Esse é o caminho. Por isso, então, que se o Senhor fizer parte, se realmente ele for convidado para estar na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, isso faz total diferença. Aí você vai ver na vida de Zaqueu, né, quando o Senhor fala, eu preciso ir na sua casa, Zaqueu. E ele deixa o Senhor ir para a sua casa. A gente vê que esse contato com a presença do Senhor, aquilo que ele ouviu, aquilo que ele foi ministrado, transformou a vida dele de uma tal forma que ele fala que ia dar metade de tudo que ele tem. E se ele tinha defraudado alguém, ele pagaria o quê? 4 vezes mais. Talvez você vai pensar assim, nossa, Zaqueu está sendo generoso, né? Ele quer pagar 4 vezes mais. Mas não, a lei exigia isso. Se você roubasse, você tinha que pagar 4 vezes o valor daquilo que você roubou. Isso traz, então, a ideia de que Zaqueu roubou. Senão, ele não falaria isso. Ele não falaria em restituir 4 vezes mais, né? Então, com certeza, ele por ser um publicano, e geralmente os publicanos, infelizmente, roubavam mesmo, eles se enriqueciam por meio de ações ilícitas, e ele, com certeza, também era uma dessas pessoas. Quando você pega Marta e Maria, você vai ver a mesma coisa. Marta e Maria também, lá em Lucas 10, do 38 ao 42, elas convidam o Senhor para entrar na casa dele. Elas desejavam a presença do Senhor, queriam que o Senhor se fizesse presente lá. E convida ele, o Senhor Jesus vai. E nós vemos assim o que é realmente a presença de Cristo no lar, o que é a presença de Cristo na vida de alguém. Muda, transforma, porque o Senhor mostra literalmente aquilo que realmente nós precisamos fazer. Ele mostra os princípios, aquilo que é mais importante, aquilo que devemos priorizar, né? E quando a gente se submete a essas verdades todas, com certeza Deus age. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui, nesse texto, é exatamente isso. Jesus, ele foi convidado. E o fator de ele estar sendo convidado para este casamento, com certeza, né, esse casamento não vai ser o mesmo casamento. A presença dele, com certeza, faz a diferença em qualquer relacionamento, né? E é o que nós precisamos almejar e buscar. E lembre-se, você precisa querer, hein? Assim como você rejeita coisas e escolhe coisas, você também precisa desejar escolher ao Senhor, né? O versículo 3 fala assim: e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Olha só que interessante, né? A gente vai ver outra verdade. Mesmo quando Jesus está presente, pode faltar alegria, né, no casamento. E eu vou explicar aqui qual o sentido dessa alegria que está aqui. Vamos ler Eclesiastes 10, 19. Eclesiastes capítulo 10, versículo 19. Eu vou estar explicando por que mesmo Jesus estando presente pode faltar alegria no casamento. Aí você fala, mas o que tem a ver isso aqui com o texto? Porque aqui está falando que faltou vinho, né? Acabou o vinho. Mas vamos lá, Eclesiastes 10, 19, fala assim, ó. Preste atenção aí no 10, 19. Eclesiastes 10, 19. Fala assim: o festim faze-se para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo. Para que serve o vinho? Está falando no texto? O vinho é o quê? Para alegria, certo? Então, você já por aqui, você vai perceber que em todo o contexto de festividade, o que eles usavam? Vinho. O vinho era utilizado. E o vinho, ele traz essa ideia. Não só de alegria, de prazer, de bem-estar. Por isso que aqui, quando faltou o vinho na festa, a falta do vinho ia ser um grande problema ali dentro daquele casamento. Porque isso aqui não poderia faltar. Na verdade, isso aqui era um artigo essencial, indispensável, dentro do contexto deles. Isso não quer dizer que Deus está falando aqui
que ele libera a questão da bebedice, né? Que a pessoa pode se embebedar, ficar bêbado, coisa parecida. Não é isso que ele está falando. Mas que com certeza o vinho se fazia presente em todas as festividades. E o vinho tem essa conotação, essa simbologia de alegria, de prazer, né? De momentos de felicidade. E é interessante, né, que a gente percebe assim que o próprio Senhor Jesus, a gente vê que ele não é contra essas coisas. Ele não está em nenhum momento sendo contra. Ele não é contra a alegria das pessoas. Ele não é contra que as pessoas se sintam bem. Ele não é contra nessa questão aqui, né, da questão do próprio vinho, né, de você realmente beber o vinho, usufruir do vinho. Mas é óbvio que existe uma ação também de repreensão com relação ao uso descontrolado do vinho. Para você ter ideia, a gente vai perceber, né, que se você pegar desde Gênesis, lá você vai ver vários dos patriarcas utilizando o próprio vinho. E aí ficam até bêbados, né? Ficam tão alegres que acabam ficando bêbados. E aí a gente vai percebendo assim que no decorrer da história, a gente vai ver que a lei vai ser bem rigorosa com relação a esse tipo de uso do vinho dessa maneira, de tal forma que a pessoa fica descontrolada. Por isso que tem textos aqui que traz condenação a um tipo de se utilizar o vinho dessa maneira, descontrolada. Só vamos ler alguns textos. Vamos ler Levítico, que está na lei, 10, 9. Olha o que fala aí Levítico, o terceiro livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico. Aí está lá, ó, capítulo 10, versículo de número 9. Eu só vou trazer aqui só para não ficar muito extenso, porque tem vários textos, tem Provérbios 23, a partir do 29 a 35, capítulo 31, do 4 a 5, Eclesiastes 10, 17, Isaías 28, versículo 7, e 1 Timóteo 3, 8, né? Tá lá então, Levítico 10, versículo 9, fala assim, os deveres, né, dos sacerdotes. Olha aqui que ele fala, o vinho é a bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações. Aí você vai ver. Por que ele está falando que não era para beber? Olha aí Provérbios 23. Aqui vai mostrar o motivo. Porque não era para beber de forma descontrolada. Porque a bebida, ela traz isso aqui como consequência, né? Provérbios 23, do 29 a 35, eu vou ler aqui, ó, preste atenção. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se ocoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como os basílicos. Os teus olhos verão coisas esquisitas, o teu coração falará perversidades. Será como os que se deitam no meio do mar e como os que se deitam no alto do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Sabe por que aquilo é proibido, essa questão de beber, bebida forte e o vinho, de forma exagerada? Porque a pessoa perde noção do que está fazendo. Ela não sabe o que ela começa a fazer. E você sabe que a pessoa, quando começa a beber, a princípio começa a ficar alegre, né? Começa a ficar solto, tal, né? Vai se soltando, mas tem um problema. Ela começa a perder noção do que está fazendo. E muitas delas acabam falando coisas que não convém, agindo de forma que não convém, tendo atitudes que não convém, pode causar muitos danos nesse sentido. Então, a Bíblia ela proíbe esse tipo de ação, justamente por quê? Porque tudo que nós vamos fazer para Deus, ele precisa ser o quê? Racional. Ou seja, você precisa fazer com entendimento. Aí eu pergunto, uma pessoa embriagada tem entendimento de alguma coisa? Não tem. Ela perde noção de entendimento. Ela nem sabe o que está fazendo. Tem gente que fica bêbado, não sabe nem quem que fez quando começou a ficar bêbado. Só vai saber por meio das pessoas quando começar a comentar.
E essa é a ideia. A pessoa ela perde noção do que está fazendo. Por isso era o quê? Proibido o uso excessivo do vinho. Era proibido a bebida forte nesse sentido, né? Quando era usada de uma forma demasiada que levava a pessoa a sair da sua racionalidade, fazia ela perder o entendimento. Por isso, então, havia essa proibição. Então, a gente percebe claramente que o vinho, ele realmente está ligado a essa questão da alegria, desse momento onde você realmente desfruta, né, o vinho para poder se alegrar, poder estar num momento de festividade. E o Senhor não é contra isso, mas simplesmente contra o excesso, né, do uso disso, né? Por isso que não existe proibição. E a Bíblia deixa clara mesmo, até porque se você for analisar em termos da ceia, na ceia era utilizado o próprio vinho. Tem muita gente que fala, não pode usar, porque vinho é alcoólico. Mas, na verdade, era o vinho que era utilizado. E aí alguns falam, não, mas esse vinho que é usado na Bíblia não tinha álcool. Não é verdade. Porque ali fica claro, tanto você vê em Noé, né, você vai ver outras passagens da Bíblia mostrando que essas pessoas que beberam ficaram mesmo bêbadas, literalmente, né? E aqui também, com o sacerdote, está falando para não beber, porque realmente causava isso mesmo. Então, tinha álcool sim, era fermentado esse vinho aqui de uma tal forma que tinha teor alcoólico sim, e que podia levar a pessoa realmente a sair fora desse estado de racionalidade. Então, aqui quando a gente vê, volta para o texto agora, que mesmo Jesus estando presente, né, a gente percebe claramente que pode faltar essa alegria aqui, segundo esse texto. E é o que acontece, né? A gente vê então que no 3 fala que, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Isso aqui, por contexto, seria algo terrível. Você imaginar que o noivo que convidou os seus convidados e que estava ali para oferecer tanto a hospedagem como toda a parte de alimentação e bebida, não tem mais vinho para oferecer. E era exatamente assim que isso que eles ofereciam no casamento. Então imagina o escândalo que seria, o problema que ocorreria, né? E aí a gente já tira aquela ideia, né? Se Jesus estiver presente não vai ter problemas, né? Não vamos passar por dificuldade. Isso não é verdade, né? Mesmo você sendo um cristão, mesmo Jesus fazendo presente, a gente está sujeito a passar por problemas, por dificuldade nesse sentido. E a gente precisa estar preparado para essas adversidades. Mas o bom é saber, né, que o Senhor, ele tem a forma dele de agir, né? Nesses momentos, ele nos direciona e ele pode realmente ser um provedor quando isso acontecer. Mas isso não isenta ninguém de passar por momentos de adversidade. Lá no versículo 3, a parte B, a gente vê claramente aqui, né, que a Maria, ela tem essa percepção. E é interessante que você vai ver que ela começa a ter esse diagnóstico do problema, né, e a gente precisa realmente assim, diagnosticar um problema com urgência. E a gente vê exatamente isso. Ela está ali no casamento e ela, de alguma forma ou outra, tem algum tipo de responsabilidade ali, ela percebe que o vinho acabou. Você imagina isso aqui começando a se alastrar na festa? Ih, não tem mais vinho. Olha a vergonha que o noivo vai passar. E que com certeza devia ser algum parente próximo de Maria. Ela percebe o problema e diagnostica rapidamente e urgentemente já começa a agir. Isso aqui é muito importante. Lá em Gênesis 13, vamos abrir rapidamente aí, versículo 1 ao 13, olha só aqui que vai falar, irmãos. Gênesis é o primeiro livro, eu acho que você já conhece a história, capítulo 13, do versículo 1 em diante. Aqui está falando de Abraão e está falando de Ló, que é o seu sobrinho. E foi quando eles se separaram. Olha só o que acontece. Fala assim, ó, versículo 1. Saiu, pois, Abraão do Egito para Neguebe. Ele, essa mulher e tudo que tinha, Ló com ele. Era Abraão muito rico. Possuía gado, prata, ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Até o lugar do altar que outra hora tinha feito. Aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló que ia com Abraão, que é o seu sobrinho,
também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra, olha aí agora começando o problema, a terra não podia suportá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um em companhia do outro. Olha aí, já começou o problema, né? Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: aqui você vai ver a ação de urgência. Você vai ver que Abraão já percebe o problema. Eles eram muito ricos, tanto Abraão como Ló. Tinham muitas gados, ovelhas nesse sentido, e por isso havia pessoas que trabalhavam para eles, que não são os pastores. E aí começa a haver contenda entre os pastores. E, obviamente, né, irmão, nós sabemos que essas contendas que começam assim, começam às vezes por pessoas distantes, mas se você não tomar cuidado, vai chegar até você, até porque quem que é o patrão deles? É Abraão. Quem é o patrão do outro? Era Ló. Ou seja, Abraão e seu sobrinho. E Abraão, quando percebeu isso, que a coisa poderia chegar até eles, o que ele fala? Fala aí, 8. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti. É isso que ele percebeu. Vai começar a ter, isso é óbvio. E entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não estão diante de ti toda a terra? Peço que te aparte de mim. Se forem para a esquerda, irei para a direita. E se forem para a direita, irei para a esquerda. Então veja que o que ele faz? Ele percebe um problema e ele sabe que se ele não agir imediatamente em cima daquele problema, aquilo ali vai crescer, a tal ponto que pode chegar até eles. E se chegar até eles, o que vai acontecer? Vai haver contenda entre eles. E se haver contenda entre eles, o que vai acontecer? Rompimento de relacionamento. Não é assim? Aí você fala, não, mas são parentes. Mas, irmãos, a história mostra, né? Até entre irmãos. Tem irmãos que são inimigos hoje. Até entre pai e mãe, entre pai e filhos. Existe contenda entre irmãos com irmãos. E a gente não pode realmente assim ficar desapercebido. É exatamente isso aqui que Maria faz. Maria sabe que se não houver uma ação imediata com relação a essa falta do vinho, isso vai ser um escândalo para a família. Isso vai trazer realmente assim, um problema grave ali dentro. E aí você imagina, você num momento de alegria, de felicidade, que o casamento proporciona, você acabar, através daquele momento, você acabar se entristecendo. Né? Eu já participei, né, lá no Rio de Janeiro, meu irmão fazia negócio de buffet, né? E aí a senhora tinha contratado um buffet para 100 pessoas. Então ele preparou lá refrigerante, cerveja, fez tudo, a gente levou tudo para o local. Que era uma igreja católica e lá tinha um salão lá de festa. E aí chegou lá no local lá, eu lembro que aí eu estava na porta junto com outra pessoa para conferir o nome das pessoas, porque era 100, era para 100 a festa. Aí chegou o noivo e falou assim, porque quem tinha pago foi a mãe da noiva, né? O noivo falou assim, não precisa marcar nada não, deixa entrar todo mundo. Ele falou, não, mas a gente precisa marcar o nome das pessoas. Ele falou, não precisa não, pode deixar. Tira, pode sair daí. Aí a gente saiu. Meu amigo, mas começou a entrar gente. Só as mesas era para 100. Tinha gente em volta da mesa, em volta do muro, em volta do lugar da cozinha, em pé, em todo lugar que você imaginar. Devia ter, sem brincadeira, devia ter de 300 a 400 pessoas naquele local. Aí o que acontecia? Começamos a servir. Aí já sabe, né? No Brasil, festa, né? O pessoal parece que vai para a festa meio que esfomeado, né? Morrendo de fome. A gente saiu com a bandejinha assim. A bandeja não chegava nem ali na primeira fileira. O pessoal que estava em volta da cozinha já chegava... Não sobrava nada. Em 1 hora, acabou tudo. E o pior, tinha um monte de gente que ainda não tinha comido ainda. E não tinha bebido. Aí o noivo, mas ficou doido, mas ficou muito doido. Chegou, prendeu a gente lá na cozinha, falou, vocês fizeram isso, aí quiseram bater na gente. Aí a gente explicou, eu não falei para o senhor que a festa era para 100 pessoas, estava marcada aqui a relação, olha quantas pessoas tem aqui. Não tem como, acabou tudo.
Não, vocês roubaram. Aí começaram, aí o pessoal queria bater mesmo na gente. Aí quando ele percebeu que foi a mãe que fez que pagou a festa, e ele perguntou para quantas pessoas que foi feito? Para 100 pessoas. Quem pagou? Falou, a mãe da sua esposa. Ele voou para cima da mãe da esposa dele, na festa. De bater mesmo, foi pro tapa, os dois. Aí a filha foi separar. Aí imagina o problema. Uma festa que era para ser de alegria, acabou dessa forma. O noivo batendo na mãe, no meio da festa. Mas deu mesmo, bateu mesmo. E a gente não podia fazer absolutamente nada nesse ponto. Então, é isso aqui que vai acontecer se as pessoas souberem que no casamento acabou o vinho. Não tem mais vinho. Isso vai ser um escândalo para o noivo. Então, a gente precisa então tomar essa ação de realmente tomar essa atitude de diagnosticar problemas com urgência. E é exatamente isso, então, que a gente vê a Maria fazendo. Ela observa aquilo e rapidamente já vai tomar uma ação. E aí o que ele faz? É o versículo número 3 ainda, que fala assim, volta lá para João de novo, capítulo 2, versículo 3. E ele fala, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, ou seja, está falando para Jesus, eles não têm mais vinho. Então veja, outra coisa que nós aprendemos, que nós precisamos levar o problema à pessoa certa. Não é verdade? Ia adiantar ela chegar para falar para aquelas pessoas lá que acabou o vinho? Não ia adiantar nada. Ia virar um problema se ela faz isso. Mas ela, sabiamente, ela vai à pessoa que pode resolver o problema, que era o seu filho Jesus. Ele poderia, de fato, resolver. Ele é o próprio Deus ali, encarnado, né? Então a gente vê, ela vai à pessoa certa. E isso aqui, irmão, isso não quer dizer que você não possa buscar ajuda de pessoas, né? Até porque Deus pode levantar pessoas sábias, com conhecimento, para poder nos ajudar. Mas a ideia aqui é você ter essa percepção de que você precisa levar a questão, os problemas que surgem às pessoas certas. E nesse caso aqui era o próprio Jesus que poderia resolver. Quem poderia resolver? Acabou o vinho, não tinha mais o que fazer naquele momento. Já era, o vinho acabou. Então só um poderia fazer um milagre ali, que seria de fato o Senhor Jesus. E a gente precisa ter essa cautela mesmo. Quando você vai levar um problema para alguém, não leva teus problemas para qualquer pessoa, porque senão você vai ter problema. É por isso que eu entendo assim que quando pessoas passam por problemas, elas geralmente não vão ficar se abrindo com qualquer pessoa, mesmo que seja um pastor. Porque enquanto elas não tiverem confiança no líder, não vai se abrir, de forma nenhuma. Mas é necessário que tempo para que a pessoa gere confiança, e a partir do momento que gere confiança, ela possa se abrir. Então, Deus pode usar pessoas. A gente precisa também ter essa posição diante de levar qualquer problema. Vamos orar ao Senhor, vamos clamar, realmente a Deus por algo, para que Deus direcione. Se Deus quiser usar alguém, seu servo, uma serva dele, que tenha conhecimento para nos instruir, então que assim se faça. Mas que a gente realmente procure direcionar o problema para a pessoa certa, senão nós vamos ter problemas, em vez de soluções nesse sentido. Então tem que tomar muito cuidado. Aí o versículo de número 4, eu vou parar por aqui, por causa do tempo. A gente vai ver outra coisa importante. Nós precisamos aguardar o tempo certo de Deus. Olha o que fala aí, versículo 4 vai falar assim, mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aí você vai pensar, nossa, Jesus foi mal educado, hein? Chamar a mãe dele de mulher, ô mulher, Mas essa expressão mulher aqui não era falta de educação, falta de respeito. Quer ver só? Abra lá, capítulo 19 de João, versículo 26. A gente vai ver essa mesma expressão Jesus usando. E você vai ver que essa expressão mulher, na verdade, é no sentido honroso. É como se fosse senhora, coisa nesse sentido, Não é de forma desrespeitosa, de forma alguma. Então, João capítulo 19, versículo de número 26,
O que está falando aqui, ó? Fala assim, vendo Jesus a sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse, no caso João, mulher, eis aí o teu filho. Está vendo? Usando a mesma expressão. Né? E aí vai lá no capítulo 20, versículo 13, e vai falar para Maria Madalena agora isso. Ao cair da tarde, aliás, 20, versículo 13. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? E ela lhe respondeu, porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Então perceba que essa expressão mulher não quer dizer, óbvio que se você ler aqui de uma forma isolada, realmente dá esse entender mesmo, né? De repente, para a nossa cultura, né, por exemplo, para nós brasileiros, você chegar para a sua mãe e falar assim, ô mulher, realmente, né? Para nós é uma expressão desrespeitosa mesmo. Mas para o contexto dele, não. É como se ele estivesse falando senhora, ou algo nesse sentido, né? Então a expressão é nesse sentido. Aí, olha só que importante. Quando ele fala que a minha hora não é chegada, todas as vezes que é utilizada essa expressão, que a minha hora não é chegada, está relacionada à morte de Jesus. Todas as vezes. Né? Eu vou só passar os textos, porque tem bastante. Tem, ó, capítulo 7 de João, versículo 30, capítulo 8, versículo 20, capítulo 12, versículo 23 e 27, capítulo 13, versículo 1, e capítulo 17, versículo 1, e Filipenses, para finalizar 2, do versículo 5 a 11, vai mostrar que todas essas coisas que está falando, que ainda não chegou a minha hora, está relacionada aí à morte dele. Mas aqui está relacionada à ação de Deus se manifestar e ele ser glorificado por meio daquilo que ele faria. É esse o sentido aqui do texto, né, do contexto, que Jesus se manifestaria. É para cumprir aquilo que fala no versículo 11, que nós começamos a falar, que com esses Deus, Jesus, princípio, aos seus sinais em Canaã da Galileia, e manifestou a sua glória. Então, naquele momento, ainda não era a hora, né? Isso que Jesus está falando, né? Para se manifestar a glória dele, mas ele ia manifestar-se naquele dia, né? E isso é importante entender, né? Que Jesus, ele aguarda o tempo certo, né? E aí eu fico pensando, né? Ele sendo Deus, né? Ele realmente toma essa ação. Jesus podia fazer tanta coisa, irmãos. Ele podia operar-se de uma forma assim que as pessoas vissem assim e falassem, realmente você é Deus mesmo. Né? Ele tem poder para fazer isso. Mas a gente vê que ele espera, né? Ele tem um tempo certo para agir. Ele não faz as coisas de forma precipitada. Ainda tem outra coisa. Toda vez que Jesus se manifesta, ele nunca faz algo para querer aparecer. Não faz. Você vai ver. Ele podia chegar aqui nessa festa, fazer todo mundo ter conhecimento do problema, né? E chegar lá e falar assim, traz água aí. Transforma em vinho aí água. Mas não faz isso. Não toma nenhuma ação nesse sentido. Tudo que ele faz é de forma secreta, nesse sentido. Não precisa, né, que todo mundo que está ali visse o que ele vai fazer, não. Ele só chama só algumas pessoas para ajudar e mesmo assim, ele não fala que vai fazer. Né? Depois a gente vai explicar, né? Você vai ver a ação dele movendo nesse sentido. Né? Então a gente vê como o Senhor, né? Ele aguarda o tempo certo para agir, assim como Jesus está aguardando esse tempo. E nós também precisamos aguardar o tempo certo, né? Nesse sentido. E depois eu vou estar explicando essa atitude de Maria, né? Porque aqui a gente vê que ela está se impondo a autoridade de Cristo, né? Porque ela está falando, acabou o vinho. Quando você fala assim, faz alguma coisa aí, Jesus. Ela está como se estivesse mandando. E Jesus quer mostrar para ela que ele tem autoridade sobre todas as coisas. Né? Que a gente não precisa falar para Deus o que ele precisa fazer. Ele, na verdade, já veio sabendo o que tem que fazer. Então, ele sabe todo momento de agir, todo momento de operar, todo momento de se manifestar. E esse é algo importante, né? Para nós mesmos, nós aprendemos, agimos no tempo certo, na hora certa, no momento que realmente deve acontecer as coisas, e a gente também precisa, até porque nós não temos tendência a conseguir ficar esperando. A gente quer resultados o quê? Imediatos, né? Por isso que nós somos ansiosos. Não dá para ficar esperando por muito tempo. E a tendência é essa, quanto mais demora, mais aflito a gente fica, mais desesperado a gente fica. E a gente precisa esperar agir na hora certa, no tempo certo, no momento certo.
né, de todas as coisas. Isso é muito importante nós o quê? Aprendermos, né, a agirmos dessa maneira, né, para evitarmos sermos precipitados em ações. Você imagina se Maria começa a transmitir o problema para todo mundo? Olha o problema que vai ser. Imagina se ela começa falando assim, esse meu filho aqui pode fazer um milagre aqui. Olha o problema que vai ser, né? Então, a gente precisa, assim, fazer que nem Jesus, né? De forma cautelosa, sem escândalo, sem querer aparecer, que é o mais difícil, né? Porque nessas horas que sempre quer mostrar alguma coisa para alguém, né? A gente tem essa tendência por causa do orgulho, né, nosso, né, de querer sempre fazer que as pessoas nos reconheçam por alguma coisa. Imagina você controlar essas ações sabendo que você pode fazer aquilo. Aí a coisa fica mais difícil ainda, né? Quando você sabe que pode fazer algo, né? Então, quão importante é a gente ver essa ação. Esse aguardar o tempo só mostra o quê? A humildade de Jesus, né? A sua simplicidade em resolver as coisas. E o mais importante, né? Como Jesus era dependente, né, do Pai, né, nesse sentido. Né? Ele não faz nada, né, sem que o tempo chegue, né, exatamente. Né? Eu fico vendo Jesus já desde os 12, né, dos 12 até a idade que se batiza, não tem muito relato acerca do que ele fez. Né? Mas você já imaginou o tempo, irmãos, que ele passou, né, nesse período todo, de 12 anos, até chegar ao momento que vai se manifestar com 30 anos? Né? São 18 anos. Você ali só esperando o tempo, né, para se manifestar e começar a realizar realmente a obra do Senhor. Então a gente vê assim, essa ação de paciência, né, de Deus nesse sentido, né, de esperar o momento. Né. Nada fora do controle. Né. Às vezes a gente fica desesperado porque pensa que vai sair do controle. Não vai sair do controle. Deus está no controle, na verdade. Né. Então a gente precisa aprender a esperar. A aprender realmente a entender que nada está fugindo da soberania, do controle de Deus. Né. Tudo está debaixo da soberania, do controle dele. Então, não tem nada que tira essas questões do controle de Deus. Não tira. Ele está no controle. Até mesmo essa pandemia que está aí, realmente, a coisa está feia, né? Isso aí no Brasil, está chegando a quase 3 mil mortes por dia, né? E lá minha mãe me recebeu mensagem lá da amiga dela, que já tem 2 irmãos dela que, infelizmente, um já está em estado final mesmo, está quase morrendo, outro já morreu. E é assim, né? A gente só vê notícias terríveis nesse ponto, né, de coisas que estão acontecendo lá. Mas mesmo diante de toda essa problemática, dessa tragédia toda, Deus não perdeu o controle de nada, né? Ele é soberano em todas as coisas. E que a gente possa confiar, né, esperar e agir no tempo de Deus. Amém? Aí semana que vem a gente prossegue.